Olá meus amigos, nessa videoaula nós vamos trabalhar especificamente como que se configuram, como que se caracterizam os sistemas verticais de marketing. E aí, né, se a gente está falando de canais de marketing, eu entendo, né, o fabricante disponibilizando seus produtos, seus serviços, né, ofertando ali tudo que seja gerado no seu contexto para o consumidor final, contando aí com a participação, com a contribuição de vários intermediários desse canal. Quando a gente fala, né, de um sistema vertical de marketing, o que eu te sugiro entender? A gente tem o processo de horizontalização de estruturas, o processo de verticalização de estruturas, né? Quando a gente fala uma estrutura organizacional vertical, isso quer dizer justamente que eu vou ter várias hierarquias ali, né, na distribuição dos cargos, mas entenda que eu preciso ter todas essas hierarquias justamente porque nós estamos trazendo mais atribuições, estamos concentrando, né, várias atividades ali em uma mesma organização, em uma mesma estrutura. Por isso que ela vai se verticalizando. Quando a gente passa pelo processo de horizontalização, de downsizing, né, é justamente quando a gente quer eliminar algumas responsabilidades da nossa organização, até mesmo eliminar ali alguns níveis administrativos, alguns níveis gerenciais que não precisam existir, justamente porque nós estamos contando com a participação de terceiros, né, justamente porque alguns processos a gente está delegando para outras organizações que existam ali na sociedade lá fora. Então é basicamente esse raciocínio que a gente também vai manter para compreender o que é um sistema vertical e um sistema horizontal de marketing. Quando nós falamos um sistema vertical, entenda, eu estou trazendo todas as responsabilidades para uma mesma estrutura. Então, compreendido isso, né, a gente pode definir, conceituar aí um sistema vertical de marketing como quando a gente tem um conjunto formado pelo fabricante, então a empresa principal, né, está ali, o próprio fabricante, e um ou mais atacadistas e varejistas. Percebam que esses aqui já vão ser intermediários, mas aí isso quer dizer o seguinte, junto com o meu fabricante, eu também vou ter ali na minha mesma estrutura, né, a participação de alguns intermediários. Então, se eu posso incluir a participação desses meus intermediários, é justamente porque eu estou trazendo todos para perto de mim, fazendo com que a gente consiga, principalmente, né, ter maior controle sobre como que nós vamos, de fato, conduzir o lançamento ali das nossas ofertas. Então, eu tenho esse conjunto formado pelo fabricante, um ou mais atacadistas, um ou mais varejistas, ou seja, eu posso, na minha própria fábrica, já ter as minhas lojas diretas, né, todos atuando em um sistema unificado. Isso aqui seria o conceito, né, a ideia principal de um sistema vertical de marketing. Eu tenho um sistema unificado, ou seja, né, o que isso quer dizer, um sistema unificado? Estão todos ali formando uma mesma unidade. Eu tenho várias representações, né, eu tenho vários intermediários, eu tenho vários elementos, né, de todo um canal, mas eles estarão todos juntos, unidos, né, em uma mesma estrutura, em um mesmo sistema. Por isso eu estou colocando todos no mesmo conjunto, estruturando, então, esse meu sistema, né? Logicamente que, se a gente está integrando vários elementos, vários intermediários, tendo aqui o fabricante, né, junto com os intermediários, eu preciso que alguém ali assuma a condição de ser o capitão, né? Até trouxe aqui um desenhozinho só para fixar na sua memória visual, tá? Entenda que alguns serão seguidores, mas é necessário que exista aquela figura que realmente vai sinalizar o caminho que deve ser percorrido, né? Que vai ter a condição de planejar e definir todas as diretrizes para que aquele planejamento realmente seja realizado. Então vai existir aí um capitão de todo esse canal, que é o dono, ou pode ser o franqueador, né, mas que possa ser ali a matriz, né, que vai ser a referência para todos os demais elementos que vão formar todo esse sistema, né. Ou uma das partes que simplesmente tem aí um poder tão grande que todos cooperam com ele. Então a gente precisa compreender aqui uma outra ideia, que quando nós temos um sistema vertical de marketing, é porque eu tenho justamente a cooperação, né? Todos ali precisam estar atuando para o mesmo objetivo, né? Todos precisam estar igualmente comprometidos com o propósito daquele canal, que é justamente levar a oferta para o consumidor final. Ainda que eu tenha um elemento, né, de todo esse canal que faça aí essa condição de ser o representante, o direcionador, né? Eu preciso que todos que estejam seguindo o direcionamento lançado aí por esse capitão, né, realmente estejam igualmente comprometidos com a qualidade, estejam realmente envolvidos ali para fazer com que a oferta seja anunciada, seja lançada da melhor forma possível, né, para conquistar aí as vendas tão desejadas para toda essa organização. Então, há a figura desse capitão. E quando a gente compara um sistema vertical com um sistema convencional, né,
a gente observa justamente essa condição da cooperação, né, a integração entre todos os componentes. Ou seja, é indispensável que todos que estejam ali sendo os seguidores, né, das orientações desse capitão, né, de quem seja o porta-voz, de quem seja o representante, quem dê o direcionamento para que esse sistema funcione, né, todos precisam estar igualmente integrados entre si. Então, a gente consegue facilmente representar um sistema convencional, quando eu observo, né, a gente tem aqui o ponto de origem, o fabricante, para chegar até o consumidor final. Bom, e aí eu tenho todos os possíveis intermediários, mas um sistema convencional de marketing, cada um desses intermediários estarão responsáveis ali por assumir os seus respectivos papéis. Diferente de um sistema vertical de marketing, que embora eu tenha cada um ali fazendo os seus papéis, eles estão todos em uma mesma estrutura, né? Então, numa mesma fábrica, eu posso ter um ponto de venda, né, que seja ali uma pronta entrega, que represente um tipo de varejo para o meu consumidor final. Aquele cliente, né, que vai adquirir para o próprio consumo, ele pode ir até mesmo ali na nossa loja da nossa pronta entrega e comprar o produto que ele quer, né, para o próprio consumo. Ali na minha própria fábrica tem disponibilizado um varejo. Mas a gente sabe que não vão ser só consumidores, né, que vão adquirir para o próprio consumo, que vêm adquirir os produtos de uma fábrica. Então também posso ter na própria estrutura da minha fábrica uma rede, né, um centro onde eu tenha a oferta de vendas por atacado. Então eu sei que eu vou ter clientes empresariais, vou ter clientes corporativos, vou ter compradores que poderão vir adquirir ali os nossos produtos em grandes volumes, né? Então, quando a gente compara um sistema convencional com um sistema vertical, a gente observa justamente essa necessária integração entre os componentes, né? Que seriam esses outros intermediários aqui de um sistema convencional de marketing. Chama atenção pelo seguinte, né? Aí quando eu tenho a minha fábrica numa determinada região e eu não tenho propriamente o meu ponto de venda, a pronta entrega dessa fábrica, ali nas instalações, né, da fábrica. Mas eu tenho lojas distribuídas por toda a região e essas lojas, elas levam exatamente o nome da fábrica e só comercializam os produtos daquela fábrica. Bom, ainda nessas condições, né, que cada loja tenha o seu gerenciamento, que cada loja seja um local específico, não um ponto de venda específico, ainda assim, nós estaremos falando também de um sistema vertical de marketing. Porque se aquela loja é exclusiva, perceba que ela é uma parte da estrutura, né? Aqui nós não vamos comercializar produtos de outras marcas, a gente só vai comercializar os produtos da nossa marca, do nosso fabricante. Por mais que não seja uma loja de pronta entrega que esteja ali nas instalações da fábrica, esteja em outras localidades, mas ela é exclusiva daquela fábrica. Então nós estamos também falando aí de um sistema vertical de marketing. E aí, se você faz uma analogia, faz uma associação, né, quando a gente vê os sistemas convencionais de marketing, a gente consegue delimitar as contribuições de cada um dos intermediários, né, pelos níveis que possam representar no sistema convencional, a gente pode deduzir, né, a gente pode compreender que quando a gente vai ter um sistema vertical de marketing e ali os centros de venda, né, os pontos de venda vão ser exclusivos daquela mesma marca do fabricante, a gente pode também falar aí de um canal de nível 0, né, quando já tem ali a própria disposição dos produtos fabricados diretamente para o consumidor final. Quando existe pronta entrega, então, fica mais fácil ainda de visualizar isso, né? Poxa, está na própria instalação da fábrica, o consumidor final ele pode vir e adquirir para o próprio consumo. Então não tem intermediário nenhum. Aí realmente eu falo de um canal de nível 0, né? Mas quando a gente tem lojas varejistas específicas, exclusivas daquele fabricante, perceba, né, que a gente também pode ter uma analogia aí com essa estrutura de nível 0, né? Não existe um intermediário, já está ali diretamente disponibilizado para o consumidor final, o que vem de uma única fábrica, ok? Bom, e aí a gente tem algumas características de como nós podemos representar esses sistemas verticais. Se eu tenho todos integrados, perceba que a gente consegue reduzir os conflitos entre as partes, né? Então a gente pode criar um sistema desse tipo, né, vertical, com esse objetivo de eliminar, de reduzir possíveis conflitos que normalmente surgem, né, entre instituições diferentes quando formam aí todo um canal, né? Porque quando a gente tem
a atuação de vários intermediários, de várias outras organizações, de várias outras empresas, logicamente que cada uma tem o seu objetivo, né? Cada uma pretende conquistar o seu ganho, isso num sistema convencional. Agora, quando a gente tem um sistema vertical e todas ali estão atuando, né? Todas as partes estão atuando justamente para consolidar uma mesma oferta, perceba que o objetivo é um só, então eles estão compartilhando o mesmo objetivo e com isso eu consigo então eliminar, né, possíveis conflitos entre diferentes intermediários. Além disso, né, a gente também consegue observar que a gente tem a atuação dos fabricantes, dos atacadistas e varejistas em um sistema unificado, todos eles estão juntos, estão unidos, e nesse tipo de sistema, né, pode sim existir um domínio de um fabricante, ou de um atacadista, ou de um varejista, não vai ser só do fabricante, tá? Por mais que a gente tenha instituições independentes, um desses vai ser o dono dos demais, que é o que nós chamamos aí do capitão do canal, né? E como é o capitão, como que vai ser essa figura aí de dono, todos os demais vão seguir as orientações desse capitão, que vai revelar, portanto, né, que esse dono ou esse capitão de todo o canal, ele tem maior poder, né, é ele que vai se encarregar de motivar a participação, a contribuição, o bom desempenho das outras partes envolvidas em todo o meu canal, né, fazendo com que todos cooperem, daí a ênfase na cooperação, funcionando, ainda que separadamente, com o mesmo propósito, maximizar o lucro, levar para o mesmo público consumidor uma mesma oferta, né? Então todos ali estão comprometidos com o mesmo resultado. E, além de termos essas características, né? Bom, conforme já foi dito, esse dono é que vai controlar todos os outros, né? Além de termos essas características, a gente também consegue representar e identificar aí tipos, né, de sistema vertical de marketing. Então eu posso ter sistemas verticais administrados, né? Pegue-se aqui na palavra administrados, porque se eu vou ter participação de vários intermediários, né, de várias partes em uma mesma estrutura, em um mesmo sistema, logicamente que eu preciso administrar, né, alguém precisa assumir aí a administração das contribuições de cada uma dessas partes. Mas eu também posso ter um sistema vertical empresarial, ou também que pode receber aí, né, outro título que pode aparecer, um sistema vertical de marketing corporativo, né, que nós temos ali todas as partes formando uma mesma estrutura, formando uma mesma corporação, formando uma mesma empresa. E também é possível identificarmos sistemas verticais de marketing contratuais. A própria palavrinha já define, né? Quando é necessário, quando é estabelecido contratos entre as diferentes partes que formam todo esse sistema. E aí nós temos 3 tipos, né, de sistemas verticais contratuais. São exatamente, né, as cooperativas patrocinadas por atacadistas, as cooperativas que são patrocinadas por varejistas e o sistema de franquias. Isso aqui, né, é muito conhecido justamente porque nós já conhecemos a nossa economia brasileira, né, várias redes de franquias que dão muito certo, que conseguem garantir uma lucratividade para os franqueados, né? Então isso aqui já é uma ideia que já está até comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Mas perceba que aqui eu tenho um contrato, eu tenho uma matriz, eu tenho os diferentes pontos de vendas, os franqueados, que vão vincular, né, vão se comprometer justamente a partir do momento que firmam um contrato. Vamos detalhar cada um desses, ok? Então, o sistema vertical de marketing corporativo, né, ou o empresarial, tá? O sistema vertical de marketing corporativo, ele vai formar uma mesma corporação, né? Então, a gente tem aí vários estágios, né, pensando em todo o meu canal, toda a minha distribuição, todo o lançamento, né, de como que a gente vai entregar o produto até o nosso consumidor final. Todos os estágios sucessivos ali da produção, da distribuição e até da venda, né? Sob o controle aí de um único proprietário. O que significa um único proprietário? Um único acionista? Não. Uma única representação, né? Uma única corporação, uma única empresa. Então eu tenho ali, né, desde o meu fabricante, a gente está falando de uma fábrica. Desde essa minha fábrica até mesmo as lojas que estão levando justamente a projeção, a reputação ali da minha marca, né? Mas eu estou falando ali de uma única empresa e justamente por isso, um único proprietário. Eu estou enfatizando justamente a identidade dessa marca, ok? Então esse tipo de sistema é utilizado por empresas que desejam um elevado controle sobre seus canais, né? Por isso que é uma empresa centralizadora. A gente tem aqui a ideia, né, de centralização na gestão de todo o canal. Porque se eu estou formando uma única identidade, essa identidade ela tem que ter uma gestão centralizadora.
né, fazendo com que todos tenham a mesma projeção, o mesmo entendimento do que é o ideal daquela marca. Então, eu estou aqui falando de uma gestão centralizadora. E um exemplo que nós temos é a Sherwin-Williams, né, que existe inclusive aqui no Brasil, não é uma marca apenas norte-americana, tá? Mas que produz tinta e também opera 2.000 lojas de varejo, né, da sua propriedade. Então a gente tem aqui no Brasil uma fábrica de tintas que tem aí 2.000 lojas distribuídas por todo o nosso território nacional, né? Eu particularmente não conhecia essa marca, né? Isso aí é um exemplo que alguns autores de marketing trazem, especificamente o Kotler e Keller. Mas observe, né, que eu consigo entender, bom, é uma mesma identidade, uma mesma marca, uma mesma organização. É uma empresa que não só fabrica, como vende, né? E ela tem toda a gestão centralizada ali em uma mesma corporação. Por isso, sistema vertical de marketing corporativo ou empresarial, porque é tudo de uma mesma empresa, ok? Bom, além do sistema vertical de marketing corporativo, a gente também tem aí o administrado, né? O administrado já está claro, alguém ali vai administrar, alguém se encarrega de gerenciar todo esse canal. Então a gente tem a coordenação de sucessivos estágios da produção, sucessivos estágios de distribuição, né? Porque a gente tem um tamanho mais amplo e a gente tem também a necessidade de estabelecer um controle sobre os demais membros que vão fazer parte desse tipo de sistema. Nesse caso, o fabricante, né, que é a marca dominante ali, ela pode contar com a garantia da cooperação comercial e com o apoio de outros revendedores. Então, por mais que eu esteja falando, né, de cada um mantendo a sua marca, né, eu posso ter lá uma fábrica que vende o seu produto em vários supermercados, mas ainda assim eu vou ter ali, né, a minha própria fábrica já abastece os estoques desses supermercados, né, a gente já tem um abastecimento direto, mas a minha fábrica vai administrar desde toda a condução, né, de levar esse produto até esses pontos de venda, os supermercados, em alguns casos até mesmo, né, a lucratividade dos produtos ali dentro daquele ponto de venda. Isso acontece em alguns casos, tá? Então, um exemplo de um sistema vertical de marketing administrado. A Gillette, a P&G, a Procter & Gamble e a Kraft, né, elas conseguem alcançar ali um alto nível de cooperação entre si, são diferentes marcas, né? E consegue também uma alta cooperação dos seus revendedores quando eles conseguem firmar, né, vínculos com esses revendedores e conseguem administrar como que os seus respectivos produtos serão expostos, quais serão os respectivos espaços nas prateleiras, em quais gôndolas esses produtos estarão disponibilizados, né, lá no ponto de venda, na estrutura do revendedor, e até mesmo ter um controle de promoções. Inclusive, né, nós temos aí na história da P&G, nos Estados Unidos, um momento muito crítico que aconteceu na década de 90, de que a Procter & Gamble, a gestão da Procter & Gamble queria administrar tanto, né, a distribuição, a oferta dos seus produtos, que ela já estava excedendo, né, indo muito além da condição de administrar como que os seus produtos poderiam ter promoções ali nos supermercados. Chegou uma hora que os gestores dos supermercados estavam percebendo que as promoções lançadas pela P&G causavam prejuízos nas vendas de outras marcas. E aí os gestores dos supermercados começaram a questionar, olha, a gente não tem como atender tão rigorosamente só ao que seja especificado pela Procter & Gamble, até porque quando ela está colocando esses produtos numa promoção tão intensa assim, nós mesmos não estamos conseguindo ter a nossa lucratividade em cima da venda de um item, de um produto da P&G. E aí, né, a gestão da Procter & Gamble justamente mantendo esse controle, olha, eu vou administrar, vocês vão lançar o meu produto com a oferta que nós já estamos colocando aqui, a gente quer sim. O que aconteceu? Como chegou uma hora que já não estava sendo estratégico para os revendedores, né, venderem os produtos da Procter & Gamble, alguns mercados começaram simplesmente a não manter mais os produtos P&G ali nas gôndolas, né? Começou a reduzir o pedido de abastecimento da Procter & Gamble. E, logicamente, com isso, a empresa, a P&G, estava começando a perder, né, vendas. Então, perceba que mesmo quando eu tenho esse sistema de vertical de marketing, né, eu estou interferindo na gestão ali do meu varejista ou do meu atacadista, né, pensando que eu já estou realmente incorporado com a participação desses pontos de venda no meu sistema vertical de marketing, por isso eu tenho condição até mesmo de assumir uma certa autoridade em como que vão ser lançadas as nossas ofertas ali naquele ponto de venda, eu preciso me atentar também, né,
que o interesse do outro a gente também precisa considerar, né? Até mesmo para garantir uma boa integração. Se eu não consigo coordenar os interesses, aquela outra parte que está fazendo parte do meu canal, né, que está ali somando a estrutura do meu canal, se ela começa a perceber que nesse tipo de negociação ela não está tendo ganhos, não está sendo estratégico para ela, a qualquer momento ela pode pedir para se desvincular. E esse desvínculo, né, pode acabar acarretando aí no prejuízo para a marca dominante, né, para o fabricante aí que tenha o maior domínio, mesmo que seja o capitão de todo esse canal, né? Então a gente precisa analisar isso. Quando a gente vai trabalhar no sistema vertical de marketing administrado, também preciso considerar os interesses daquelas outras partes que a minha fábrica, que a minha empresa também esteja administrando, né, em todo o nosso canal da nossa oferta. E o sistema vertical de marketing contratual é quando a gente tem empresas totalmente independentes, cada uma conduzindo a sua gestão à sua maneira, né, atuantes em diferentes níveis ali da minha produção, diferentes níveis da minha distribuição, mas a partir do momento que nós temos um contrato, né, a gente vai então integrar os nossos programas para assim a gente conseguir obter maior economia, né, conseguir ter maior impacto nas vendas, ter maior participação no mercado, né. Então perceba que aqui eu tenho um acordo, né, eu tenho justamente um contrato quando existem diferentes interesses, mas existe a possibilidade, né, de que essas diferentes partes, elas juntas, possam ter algum ganho, né? Então vai ser firmado um contrato justamente para ter ali um destaque, né? Uma maior participação no mercado, mas alguma condição que vai trazer benefícios para as partes envolvidas. E aí nós temos então 3 tipos, né, de sistemas verticais de marketing contratual. As redes voluntárias patrocinadas pelo atacadista, vou dar destaque aqui justamente no que você precisa estar atentado, né? Patrocinadas pelo atacadista. Lembrando, atacadista são aqueles pontos de venda que vão vender grandes volumes, né? Então, essas redes, né? É o atacadista que vai organizar esse tipo de rede, né? Compreendendo ali que são diferentes organizações independentes, mas que podem estar coordenadas justamente pelo ponto do atacado, né? E essa organização atacadista ela vai ajudar essas outras partes que estejam vinculadas ali nessa rede, né, a gerar práticas que permitem padronizar as suas vendas, obter economias de compra, né, e, logicamente, competir com maior destaque ali em relação às outras empresas ou até mesmo organizações de grande porte, né. Então, num sistema vertical de marketing, né, de rede voluntária patrocinada pelo atacadista, eu consigo identificar que o capitão, né, desse tipo de sistema, de canal, vai ser o ponto de venda que vende ali por atacado. Mas também existe, né, as cooperativas de varejistas. Então aqui é quando o comércio, o ponto de venda para o consumidor final, ok, é que vai assumir a frente. Então nesse caso vão ser os próprios varejistas, né, que vão se organizar para criar então uma nova identidade de negócios, que vai executar as funções de atacado. Ou seja, eu tenho diferentes lojas que vão se unir para formar ali uma rede maior, né? E em alguns casos podem até mesmo formar toda uma rede para a fabricação de um novo produto. Isso também pode acontecer. Quando a gente tem diferentes pontos de venda para o consumidor final que estejam se unindo, né? Eles poderão então concentrar as compras, né, por meio da cooperativa, por isso formação de cooperativas, e vão conseguir planejar como divulgar os seus produtos, né, de uma maneira conjunta entre diferentes pontos de venda, né, além de também de retornar os ganhos alcançados com a proporção das suas compras, de modo que todos que estejam formando essa cooperativa ganhem, né, realmente se sintam beneficiados por formar esse tipo de rede. E quando existem outros varejistas que não são membros, né, também existe a possibilidade ali de realizar as suas compras nesse meio. Bom, eu não faço parte dessa rede, mas eu sei que existe uma cooperativa entre varejistas, eles estão conseguindo vantagens exclusivas aí na aquisição de alguns itens, e mesmo eu não fazendo parte dessa cooperativa, eu posso recorrer até ela, né, para ter aí alguma vantagem, algo que eu preciso adquirir para abastecer o meu ponto de venda. Mas aí nesse caso, logicamente, nós não vamos partilhar os lucros, eu estou apenas contando com o suporte que uma cooperativa possa me promover, né. Um exemplo mais simples de como que a gente consegue ver uma cooperativa de varejistas, né, não é o caso especificamente da formação de um varejo, tá? Mas só para você entender como é que diferentes marcas podem se unir, eu tenho lá, por exemplo, o meu restaurante produz um tipo de azeite e aquele azeite é comercializado com a estampa da marca do nosso restaurante.
Bom, eu sei que existe um outro restaurante aqui nessa mesma cidade, que é uma marca diferente, né? Mas que tem interesse de colocar ali para os seus clientes, né, o nosso azeite. Logicamente, né, que aquele outro restaurante ele não vai ficar prejudicado de apenas divulgar uma outra marca e não ter alguma retribuição, né? Então, aquele outro restaurante pode oferecer algum outro tipo de produto que também leve a sua marca e, logicamente, que esses restaurantes não podem ser concorrentes diretos, né? Eles podem ali ter alimentos diferentes que são disponibilizados para consumidores diferentes, né? Mas perceba que um ponto de venda está reforçando a projeção, né, a divulgação do outro. Isso é justamente quando a gente está formando aí uma cooperação, né? Então eu posso ter diferentes pontos de venda, diferentes varejos que estejam se complementando na forma de disseminarem as suas ofertas para o mercado consumidor. No caso, cooperativas de varejistas é quando realmente os diferentes pontos de venda vão se unir para formar, de fato, uma cooperativa. E aí, né, como são pontos de venda que precisam ter os seus estoques abastecidos, a partir do momento que eles vão fazer aquisição, né, vão estabelecer aí negociações com seus fornecedores através da cooperativa, né, a cooperativa vai comprar maiores volumes, os fornecedores vão ter interesse de vender para a cooperativa e por isso, né, que isso vai ser uma vantagem para todos aqueles varejos, né, todos aqueles pontos de venda, todas aquelas diferentes lojas que fazem parte ali de uma cooperativa. Elas vão ter um ganho em economia. Então isso aqui é um exemplo, né, que eu espero que tenha ficado claro, o que representa essa formação de cooperativas de varejistas. E o outro tipo que nós temos, né, de um sistema vertical de marketing por contrato, é quando a gente tem aí o sistema de franquias, que é o mais comum, né, de nós conseguirmos nos deparar. É quando existe um membro do canal franqueador, né, que pode atrelar diversos estágios sucessivos aos processos de produção e de distribuição, contando aí com uma rede de franquias justamente como pontos de venda, né, para esse franqueador conseguir divulgar, disseminar ali os seus produtos, né, conseguir ofertar de uma maneira massiva, né, tendo aí uma maior participação no mercado em diferentes territórios, diferentes localidades, porque ela tem toda uma estrutura de franquias. Bom, eu espero, né, que toda essa apresentação do que representa o conceito de um sistema vertical de marketing, né, e os tipos de sistemas verticais de marketing que nós conhecemos aí nas práticas de gestão, tem ficado claro aqui em toda essa apresentação. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.